Fala galera, eu sou a Cássia. Eu sou a Paula. E eu sou Gustavo. Você já ouviu falar que o Sol pode engolir a Terra? Sabe se isso é verdade ou mentira? Então fica com a gente porque depois da vinheta nós iremos te explicar tudo isso e muito mais sobre uma das maiores estrelas do Sistema Solar. Que o Sol é uma das estrelas mais próximas da Terra, todo mundo sabe e sente todos os dias de manhã, né? Mas vocês sabiam que os cientistas acreditam que ele tenha surgido a partir de uma nuvem rotativa de gás e poeira gigante, algo desse tipo, há aproximadamente 5 milhões de anos, conhecida como nebulosa solar? Ao comparar o Sol com a Terra, vemos que ele é muito maior. Mas ao compararmos o Sol com outras estrelas, vemos que ele é bem pequenininho. Aliás, vocês sabiam que o seu tamanho e peso influenciam diretamente no sistema solar todo? Isso mesmo, Paulo. O Sol é uma das maiores e mais pesadas estrelas dentro do Sistema Solar. Esse fato faz com que a gravidade do Sol seja mas tão grande, que consegue manter os planetas do Sistema Solar girando ao redor dele. Outro aspecto muito importante do Sol é a sua composição química. Ele é composto majoritariamente por hidrogênio e hélio, sendo o hidrogênio o componente mais abundante. Essa composição química tem total influência em alguns aspectos do Sol, como a radiação. Mas espera, você já parou para pensar como e quando nós, meros humanos, conseguimos descobrir essa composição tão relevante do Sol? Então, a composição do Sol começou a ser descoberta a partir dos trabalhos realizados pela astrônoma Cecilia Payne, em meados dos anos 1925, utilizando a análise espectral. Mas a pergunta que fica é como é que é realizada essa análise, né? Essa análise consiste em identificar mudanças no espectro das estrelas, em diferentes temperaturas e pressões, que se devem a alterações na proporção dos átomos em diferentes estados, excitados ou ionizados. A partir desse trabalho, então, Payne concluiu que o hidrogênio e o hélio são pelo menos 1 milhão de vezes mais abundantes do que todos os outros elementos químicos no Sol. A fotosfera é a camada visível do Sol. Sua aparência é a de uma superfície de um líquido em ebulição, cheio de bolhas que parecem grânulos. Esses grânulos têm cerca de 5.000 quilômetros de diâmetro e duram em torno de somente 10 minutos. No final do seu ciclo, ao perder calor, esses grânulos constituem o fenômeno fotosférico, sendo alguns deles conhecidos como manchas solares, que muitas vezes podem ser observados a olho nu. Além disso, é bem importante ressaltar que o Sol é mas tão quente que praticamente todos os seus elementos químicos estão na forma de átomos ou íons. Outra questão bem interessante do Sol é a sua estrutura. Assim como a Terra possui suas várias camadas internas e externas, o Sol também possui as suas, e são elas a cromosfera, a fotosfera e a coroa. A fotosfera é a camada visível do Sol. Sua aparência é a de uma superfície de um líquido em ebulição, cheio de bolhas que parecem grânulos. Esses grânulos têm cerca de 5.000 quilômetros de diâmetro e duram em torno de somente 10 minutos. No final do seu ciclo, ao perder calor, esses grânulos constituem o fenômeno fotosférico, sendo alguns deles conhecidos como manchas solares, que muitas vezes podem ser observados a olho nu. A cromosfera do Sol é uma camada invisível aos olhos humanos, pois sua radiação é muito mais fraca do que a fotosfera. No entanto, ela pode ser observada sim, com a ajuda de alguns telescópios e principalmente em eclipses, quando a Lua esconde o disco da fotosfera. Essa foto apresenta a cromosfera observada em um eclipse no sul do Brasil em 1994. Já a coroa é uma camada que se funde gradualmente à camada da cromosfera. Ela também é a camada mais externa e mais rarefeita do Sol e pode ser melhor observada durante eclipses, assim como a cromosfera. Seu espectro de luz apresenta linhas muito brilhantes que até 1940 eram desconhecidas. Atualmente a gente sabe que elas são produzidas a partir de elementos como o ferro, o níquel, o neônio e o cálcio, altamente ionizados e não por elementos desconhecidos como a gente imaginava anteriormente.
Como esses elementos encontram-se na forma ionizada, é necessário que a coroa possua uma alta temperatura, pois para arrancar elétrons dos átomos é necessário muita energia. Toda a energia proveniente dessas camadas foi fonte de muitos estudos durante os séculos. No século XIX, os astrônomos sabiam que essa energia não poderia ser gerada por combustão, porque a energia dessa forma poderia manter o Sol brilhando por apenas 10 mil anos. Mas apenas em 1937 descobriu-se que a energia do Sol era originada a partir das reações termonucleares. Essas reações consistem na fundição de 4 prótons em um núcleo de hélio, ocorrendo a liberação de energia. Outra curiosidade é que o Sol tem hidrogênio suficiente para alimentar essas reações por mais 6,5 bilhões de anos. Logo, à medida que diminui a quantidade de hidrogênio, aumenta a quantidade de hélio em seu núcleo. Assim, o Sol chega a transformar aproximadamente 600 milhões de toneladas de hidrogênio em hélio por segundo. Mas agora, vocês lembram daquela questão levantada lá no início do vídeo? Será que um dia o Sol realmente vai engolir a Terra mesmo? A resposta é sim. Mas calma, podem ficar tranquilos, pois vai demorar alguns milhões de anos. Esse fenômeno ele irá ocorrer porque uma hora o hidrogênio do núcleo do Sol vai acabar. E a força da gravidade vai tentar esmagar o núcleo da estrela. Sua temperatura vai aumentar muito. E para se reequilibrar, o Sol vai se expandir bastante e virar uma estrela vermelha, podendo chegar ao ponto de engolir a Terra e até mesmo Marte. Depois que o Sol se expandir, sua temperatura irá abaixar e seu núcleo estará repleto de hélio. Assim, a força da gravidade vai começar a compactar o núcleo até que os átomos de hélio passem a se fundir e formar novos elementos de carbono, produzindo assim energia suficiente para segurar a gravidade por algum tempo. Essa segunda fase irá demorar alguns milhares de anos até que o hélio do núcleo e a produção de energia acabe novamente. Depois disso, o Sol irá ejetar a maior parte de todo o seu material para o espaço, formando uma linda e colorida nebulosa planetária. O que irá sobrar do núcleo do Sol vai se tornar uma estrela anã branca, que não vai mais produzir energia. Já o restante do material irá virar parte de novas estrelas futuras. E esse foi o vídeo de hoje, galera. Eu espero que tenham gostado muito. E não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho para ficar por dentro de tudo que vai acontecer aqui no Propaga Química. Até a próxima!